Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos a mais uma aula da nossa disciplina de estruturas hiperestáticas. Pessoal, a gente teve um pequeno problema aqui para fazer o login, por isso eu peço desculpa pelo atrasamento, a gente atrasou uns 5 minutinhos, né? Mas vamos começar, porque a gente tem uma aula que a gente vai continuar, né, o conteúdo no qual a gente estava trabalhando na aula passada. Estávamos trabalhando com o método dos deslocamentos, né? A gente aprendeu o princípio do trabalho virtual. Fechado esse conceito de princípio do trabalho virtual, a gente partiu para o método, né, das forças. O princípio do trabalho virtual a gente trabalhou com duas formas, né? Trabalhamos com ele tanto, né, na equação original quanto no teorema de Castigliano. Depois a gente foi para o método da força. A gente entendeu que a gente substitui também por uma força unitária, é um método que parte muito, né, do princípio do trabalho virtual, é muito similar. E depois disso a gente foi, né, para o método dos deslocamento, né? Então eu vou só recapitular rapidamente o princípio, porque a gente na aula passada a gente fez um exercício pequeno de método de deslocamento, a gente foi até um ponto bem, pode-se dizer, primordial, né? A gente chegou até um certo ponto, aí eu falei, bom, na aula que vem a gente continua, por quê? Porque senão ia ficar muita coisa, ia ter que fazer correndo, né? E aí ia acabar não ficando claro para vocês os conceitos que teriam que ficar. Então eu resolvi cortar no meio. Hoje a gente vai terminar, a gente vai fazer um outro exercício, na verdade, completo, para a gente tentar terminar, né, de fechar essa ideia, tá bom? Então o método de deslocamento é um método, né, onde é feita a superposição de uma série de casos básicos. Ele parte daquela mesma ideia dos princípios dos trabalhos virtuais, só que aplicado de maneira diferente, né? Então, esses casos básicos eles respeitam as condições de compatibilidade de uma estrutura, né? As condições de equilíbrio. A gente sempre vai tentar, quando trabalhando com uma estrutura hiperestática, a gente sabe que pela somatória de força horizontal, somatória de força vertical e somatória de momento, eu não consigo resolver, porque eu só tenho 3 equações, eu tenho 5, 6 incógnitas. Então, eu vou criar situações na qual um dos apoios, né, acaba se tornando um deslocamento, acaba se tornando um momento zero, para eu conseguir gerar 3 equações, para eu conseguir gerar incógnitas, né? Então a gente vai primeiro identificar quais são os deslocamentos desconhecidos. Então a gente usou esse exemplo aqui, né? Deixa eu ligar a caneta para eu, né, riscar. Esse exemplo aqui eu tenho restrição do terceiro tipo, então aqui eu não move na vertical, não move na horizontal e não gira. Aqui também não, aqui não move na horizontal, um engaste, né? Não move na vertical e não gira. E aqui é livre, ó. Então aqui eu sei que eu vou ter um deslocamento na vertical, vou ter um deslocamento na horizontal, vou ter um momento. E eu falo, opa, agora não vai ter mais nada. Eu sei que naturalmente existe, mas eu vou lá e restringo esse deslocamento. Eu coloco uma rótula para falar que o momento é zero, coloco um apoio de primeiro gênero na vertical e um apoio de primeiro gênero na horizontal. E isso vai me gerar situações. Situação zero, qual que seria? Seria a situação com o carregamento, né, e o deslocamento sendo zero. Aí eu vou para a situação 1. Qual que seria? A situação 1 é na qual aqui eu deixei barrado na horizontal. É que ele tinha que ter tirado, né, no desenho esse apoio horizontal, mas eu deixei, por exemplo, o momento travado e o vertical travado. Então eu gerei um D1 na horizontal. A situação 2 eu já deixo o momento travado e o vertical travado, só que o horizontal travado, eu deixo ter um momento aqui na vertical. E a 3 eu travo a horizontal, travo a vertical e eu deixo que gire. Então, aqui eu gero deslocamento 1, deslocamento 2, deslocamento 3, né? Eu gero 3 deslocamentos conhecidos. Como eu tenho 3 deslocamentos desconhecidos, então a gente vai ter duas superposições de princípios. O primeiro, né, eu vou falar aqui de uma condição análoga do momento dessa estrutura, que a gente chama de beta. Então, eu tenho beta 1, 0, beta 2, 0 e beta 3, 0. E depois eu vou ter o meu. A gente pode multiplicar isso, como a gente sabe que o material é rígido, né? A gente aproveita da rigidez. Então eu tenho o coeficiente de rigidez para cada um desses deslocamentos, o K1, K21 e K31, né? Para cada um deles. E com isso eu consigo gerar, né, deslocamentos. Então na situação eu vou ter K1 vezes D1, K1 2 vezes D2, K1 3 vezes D3. Eu gero esse sisteminha, certo? Mostrando assim, parece que, nossa, não estou entendendo como que eu vou gerar essas equações, né? A gente tem aqui as tabelas de engastamento perfeito, para eu não ter que ficar
pensando qual que vai ser o momento no ponto, qual que vai ser a rigidez no ponto, a gente já vai para essa tabela, não perco tempo, né? Tem a de engastamento e tem a de rigidez no ponto, então já está tudo pronto, eu não preciso pensar. Se eu não tivesse essas tabelas, eu teria que parar aqui no ponto e analisar e gerar essa equação na unha, né? Deduzir, nossa, então eu sei que a rigidez vai ser tanto vezes tanto, multiplicado por tanto, dividido por tanto, eu ia acabar chegando nesse mesmo resultado. Mas não tem necessidade disso, a gente tem a tabela pronta, né? Então a gente vai usar a tabela pronta, tá? Então, não adianta a gente delongar na teoria, porque eu acho mais fácil. Bom dia, pessoal. Eu vi que várias pessoas mandaram bom dia, de Mário, Naldo, Rogério, bom dia a todos. Vamos partir realmente para onde acontece. Eu coloquei aqui métodos de deslocamentos pórticos, porque é um princípio que vai ser aplicado em pórticos, principalmente. Desse jeito, mas a gente vai fazer numa viga, tá? Vai ficar confuso. Ah, mas por que você colocou pórtico e você está fazendo numa viga, tá? É porque o jeito que foi feito aqui no pórtico seria um jeito, por exemplo, que teria numa viga, ou que seria num pórtico também, na qual eu tenho dois, né, dois deslocamentos livres. Por que eu fiz numa viga? Porque como é para ser primeiro exemplo, é para ficar mais fácil de observar. Mas o da viga seria a mesma coisa do pórtico, né? Vai dar o mesmo resultado. Porque imagina que aqui eu tenho dois deslocamentos. Se eu tivesse um pórtico, eu teria a mesma coisa, né? Eu teria engaste aqui, e aqui eu teria dois pontos livres. Nessa viga aqui eu tenho dois pontos livres. Só que para ficar mais fácil de enxergar, eu resolvi fazer em viga por ser o primeiro exemplo, né? Então, vamos lá, vamos entender o que acontece aqui, né? Então, em busca da sua vaga, né, essa situação, ela vem lá do material didático de vocês, que ele fala que uma pessoa está buscando, você se formou em engenharia, está buscando uma vaga, né, numa empresa de trainee, para treinar e ensinar pessoas na cálculo estrutural. E aí ele fala, né, de você tá buscando essa vaga, né, e fala para você determinar o diagrama de esforço interno abaixo pelo método de deslocamento, tá? Então tá. Vamos lá, a gente tem uma viga, né? Deixa eu só ver aqui, pessoal, que para mim tá assim, o Office, PowerPoint não está respondendo. Pera aí, deixa eu só fazer ele passar isso daqui, que aí ele para com esse não está respondendo, e eu acho que fica mais fácil. Vai que ele trava depois, né? Durante o exercício, aí complica, né? Então tá bom, vamos lá. Só um segundinho, tá? Para vocês não vai mudar nada, mas eu vou fechar ele e vou abrir de novo. Aqui. Acho que resolveu. Então ele dá a rigidez dela aqui, né? O E vezes o I, já para eu não ter que calcular. Então tá, eu tenho uma viga bem engastada, né? Com dois apoios aqui, ó, né? No meio dela, o apoio B e o apoio C. Então eu tenho A, B, C, tem essa distância, ela tem um carregamento distribuído de 6 kN. Então a gente começa a pensar na resolução desse sistema. Primeiro, travar onde eu tenho deslocabilidade, certo? Segundo, elaborar um sistema hipergeométrico. A gente já fez isso na aula passada, né? Depois eu vou resolver os casos. O caso 0 é o caso de carregamento com engastamento perfeito. O caso 1 e 2 são os deslocamentos unitários para cada um. Nesse daqui é onde eu faço meu beta. Nesse daqui é onde eu faço meus Ks, certo? Que é onde eu vou usar a rigidez. Resolvo o sistema linear para obter o deslocamento. E aí eu obtenho, por meio disso daí, as reações de apoio. Tá bom? Então vamos partir. Ah, professor, como que eu faço isso? Primeiro caso, ó. Caso 0, né? Eu tinha a viga lá original, né? Vou voltar aqui. Quando eu tenho essa viga, se eu olhar aqui eu tenho restrição na horizontal, aqui eu tenho restrição na vertical e aqui eu tenho momento, certo? Restrição de momento. Isso aqui não gira e não faz nada. Aqui é a mesma coisa, restrição na vertical, restrição na horizontal, restrição de momento. Também não gira. Aqui, ó, eu só tenho restrição na vertical e restrição na horizontal. Mas aqui gira, eu tenho um deslocamento. E aqui também, restrição na vertical, restrição na horizontal, mas acaba que gira. Então, para mim, aqui é um deslocamento e aqui é um outro deslocamento. Certo? Então, pensa assim, onde eu não tenho engaste, a estrutura vai se deslocar de alguma forma. Seja na vertical, na horizontal, de algum jeito ela se desloca. Certo? Então,
Para mim, o ponto B e o ponto C são pontos de deslocamento. Eu tenho duas deslocabilidades, tá? Então, o caso zero, o que eu faço? Eu falo, não vai deslocar em lugar nenhum. Eu finjo que essa viga tem dois engastes, certo? E aqui eu falo, aqui é uma rótula, não vai deslocar, travo, não vai deslocar, travo. E aí eu calculo, né, o beta 1,0 em função desse caso zero. Aqui vai mais sair os betas, tá? Os coeficientes betas. Aqui, ó, eu falo, opa, vamos tratar uma coisa de cada vez, né? Porque como eu travei os dois, eu falo, mas como que eu vou achar o beta 1,0 e o beta 2,0 direto? Não dá. Então, a partir desses casos, eu tenho que fazer o quê, ó? Na primeira situação, né, eu sei que eu vou travar só aqui. Se eu travar só aqui e aplicar um peso à estrutura, com um momento, com uma deslocabilidade aqui, ela vai tender a ter esse comportamento aqui, certo? Vai tender a torcer para cá e a subir aqui, né? Então, aqui, ó, quando eu falo deslocabilidade 1, é o meu beta 1,0. E no segundo caso, eu travo já aqui, ó. Eu considero essa primeira opção, eu considerei travamento aqui, a segunda travamento aqui. E aqui eu tenho meu beta 2,0. Certo? Aí você vai falar assim, professor, mas como que eu vou fazer isso? Tá? Calma aí, vamos lá, ó. Então, a gente vai ter que determinar, né, quais são os momentos nessas barras, ó. Então, para eu fazer o beta 1,0, eu tenho que saber o momento daqui, aqui, daqui, aqui e daqui até aqui. Então, vai ter o momento de AB, momento de BC, momento de CD. Só que esses momentos, dependendo do lado que eu olho, vai dar diferente. O que tem um pulo do gato? Que é a parte que eu acho que mais facinho de você, né, errar. Por isso que eu vou fazer bem com calma. Por quê? Eu não estou olhando esse ponto B. Então, vamos lá. Momento de AB do caso zero, ó, né? Se eu vim aqui na tabela de engastamento perfeito, ó, tá vendo? Eu tenho momento de A até B, certo? Eu tenho um carregamento distribuído, eu tenho dois engastes. Por que eu tenho engaste em B, professor? Porque aqui é como se eu tivesse colocado uma rótula, eu travei, né? Eu tô olhando aqui primeiro o caso zero, ó, tá vendo? Então é como se eu tivesse, ó, colocado um travamento. Então aqui não tem momento. É como se eu tivesse um pedacinho bem engastado. Quando esse pedacinho é bem engastado, eu tenho aqui, ó, que é L ao quadrado sobre 12, se o momento for aqui, e se for aqui, que é L ao quadrado sobre 12, certo? Só que repara no sentido, ó, que é L ao quadrado, que é L ao quadrado sobre 12. Então, o momento de AB, que é L ao quadrado sobre 12, né? Vai ser 6, que é o quê? Vezes L, que é 2, né? Ao quadrado dividido por 12, 2. Só que eu tenho que fazer também o momento de B até A. Por quê? Porque o momento de A até B, eu estou partindo que eu estou saindo daqui e indo para cá. Só que a minha rótula é aqui. Então, o que me importa são os momentos adjacentes a ela. O que me importa são esses caras. Então, o que me importa é o momento de B até A. Tá, eu fiz o de A até B por ser didático, mas o que importa é fazer o de B até A, o de B até C, nesse caso. Certo? Então, ó. Mas e o de B até A? Vai ser exatamente a mesma coisa, só que como aqui, ó, eu tenho o sentido aqui, no sentido é positivo se for no sentido horário, e aqui o nosso esforço está no sentido anti-horário, então vai ficar menos. Menos 6 ao quadrado dividido por 12, menos 2. E o trecho BC, a mesma coisa. Vou fazer o momento que sai de B e vai até C, né, ó, de B saindo para C, tá vendo? B para C. Aí dá, que é L ao quadrado sobre 12. 6 vezes 4 ao quadrado sobre 12. 8. E vou fazer de C para B. De C para B. Que, mesma coisa, só vai mudar o sinal. Menos 8. E de C até D, também faço. De C para D, ó. De C para D. E depois eu faço, né, de D para C. Tá? De D para C. Sempre é a mesma coisa. O que muda é o quê? O que muda é o sinal. Fechei. Né? Com isso daqui, ó, eu consigo fazer o meu beta 1,0 e o meu beta 2,0. Porque, ó, na situação do beta 1,0, eu considerei que o meu travamento está aqui. Então, eu fiz de A até B, de B até C. Depois eu fui no beta 2,0. Né? Aí eu fiz todo mundo de novo, mas eu precisava de C para B e de C para D, certo? Eu travei aqui, eu preciso saber daqui para cá, daqui para cá. Travei aqui, eu tenho que saber daqui para cá e daqui para cá. Eu tenho que saber as barras adjacentes onde eu travei.
Quais são os momentos? Então eu venho aqui e somo. O beta 1, 0 vai ser o momento de B para A e de B para C. Ó, beta 1, 0, né? Tá girando aqui. Eu tenho que saber o momento nesse pedaço, ó, aqui onde está deformando, e nesse pedaço, certo? Beta 2, 0, tem que saber o momento quem? Nesse trecho aqui, ó. Então de C para B e de C para D. Eu fiz os outros só para mostrar porque que o sinal troca, porque senão vocês não iam entender. E aparecer um menos lá, um menos cá, e eu falar, professor, mas por que aqui é menos, por que ali é mais? Por que você troca quando você vai fazer, né? Então, por isso que eu fiz de todo mundo, mas você não usa todos, você usa os adjacentes, né? Então, a deslocabilidade está aqui, eu vou olhar daqui para cá e daqui para cá. A deslocabilidade está aqui, vou olhar daqui para cá e daqui para cá. Fechou. Beta 1, 0 vai ser momento de AB mais momento de BC. Momento de A até B, eu sei que é menos 2, eu calculei aqui. Momento de B até C é 8, positivo, ó, tá aqui. Então, deu menos 2 mais 8, deu 6. Aqui o beta 2, 0, ó. Momento de C para B e de C para D. Então, vamos lá. Menos 8, né, de C para B. E de C para D, né, 4,5. Bom? Então, 4,5 menos 3,5. Fechei. Achei beta 1, 0 e beta 2, 0. Certo? Aqui tá a tabela só para eu mostrar, né? Agora eu tenho que fazer o caso 1. O caso 1, eu já não vou mais trabalhar com o momento em termos de deslocamento. Lembra? O caso 1 é aquele caso que eu tenho K11, K12, K21. Agora eu já vou trabalhar com rigidez, tá? Então a gente já muda, a gente não vai olhar mais aquela tabela ali. Então sempre lembra, para eu achar os betas, eu uso o meu momento na tabela de engastamento perfeito 1. Quando eu vou trabalhar já com a segunda suposição, que é o caso 1, eu já vou para rigidez. Então, o caso 1, a gente vai trabalhar aqui, ó, né? Deixa eu só ver se a tabela tá aqui certinha. Tá. Caso 1, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu giro aqui, ó, no 1, tá? Então eu vou fazendo passo a passo para não se perder. Eu tenho aqui a rigidez que foi dada no exercício, então vamos lá, momento de A até B. Então eu saio de A e olho para B. Por que que é 2EI sobre L? Vamos ver aqui, ó, né? Eu tenho aqui, ó, o engastamento, ó, tá vendo? Essa situação aqui, nenhuma delas é engastamento. Essa daqui, ó, engastamento perfeito. E o giro tá aqui nesse sentido, então vai ser 2EI sobre L nesse ponto. Então, ó, 2EI sobre L. O EI eu tenho, né? Calculo. 10 kN a 4 por rad. Isso aqui, gente, é a unidade mesmo, tá? É quilonewton-metro por radiano, tá? Tá trabalhando com rotação. Agora o de B para A. Aí tem que olhar, não é igual lá, tá? Às vezes confunde. Como B estaria aqui e A tá lá, ó, em B, ó, é 4I sobre L, a equação. Então eu não posso fazer igual lá, lá é igualzinho, lembra? Aqui é 2QL ao quadrado sobre 12, e de B para A é a mesma coisa, 2QL ao quadrado sobre 12. Aqui não. Cada ponto pode ter um esforço diferente. Então aqui eu vou ter 4I sobre L. Calculo e guardo o resultado. Tá? Mas quem que eu precisava mesmo? O do B para o A, certo? E do B para o C. Eu só fiz o do A para o B para que vocês entendam, tá? Que as equações são diferentes. Mas se você olhar aqui, ó, tá vendo? O momento tá aqui, ó, o deslocamento tá no 1, certo? Então eu preciso saber quem? De B para A e de B para C. Aqui eu já acho meu K1. Não precisaria fazer o de A para B. Eu fiz só para vocês verem que é diferente, né? Trecho BC, ó, de B para C. Eu preciso fazer de B para C, né? Então, novamente, 4i sobre L. Professor, mas por que agora é 4i sobre L? Vamos lá. Porque, ó, eu tenho que olhar também, além de eu olhar a ponta, né? Não é só a ponta esquerda, ponta direita. Eu tenho que olhar a deslocabilidade. Como essa deslocabilidade está aqui, ó, para cima, né? Eu estou tendo compressão, tração na parte superior. Se eu olhar aqui, ó, deixa eu pegar a situação aqui, gente, peraí. É que para vocês eu acho que pulou e para mim tá girando e aí eu não consigo clicar. Só um segundo. Já vai deixar. Peraí. Hum... Afinal voltou e não foi para onde eu queria.
Tá, acho que agora foi. É o momento de B até C. Como o ponto B é aqui, ó, tá vendo? Só pra vocês entenderem, ó. Momento de B até A, vocês estão vendo, deu 4i sobre L. Quando eu tô em B, gente, eu não vou mudar a equação. Ah, não, agora B vale isso. Não pode. B, aqui, se aqui fosse A e aqui fosse B, aqui sempre vai ser B. Então, B continua sendo 4i sobre L, tá? Não troquem. Tá vendo, ó? Como eu tô no ponto B da estrutura, se eu usei que B aqui em cima é 4i sobre L, aqui embaixo, como eu tô olhando no ponto B, ele continua sendo. Não tem como eu mudar a rigidez, certo? Sempre tem que ser a mesma equação naquele ponto, tá? Então, por isso, não muda. Né? Por mais que ele, se você olhar aqui, ah, mas o B tá agora, se eu olhar de B para C, o B seria aqui. Não, o B continua sendo esse ponto, porque anteriormente ele era. Então, a rigidez continua sendo a mesma. Senão, eu perco o equilíbrio. Eu tô considerando outra rigidez no mesmo ponto, tá? Então, o momento de B é para C, de C para B, perdão. Ah, não, peraí, pessoal. Aí, de B para C, 4i sobre L, tá? Calculo. E de C para B, eu vou olhar como se C fosse outra ponta, né? Então, 2i sobre L, tá? Guardo o resultado. De C para D, o que acontece? Aqui eu travei, aqui eu travei. Então, aqui eu não tenho deslocamento. Então, eu não preciso nem calcular, mas eu deixei mostrando aqui que é zero, tá? Mas, teoricamente, não precisaria nem calcular. Só falei, ó, é zero. Pronto. Não precisa, tá? Mas nesse caso aqui, então tá, o momento de B para A mais o momento de B para C. Então eu vou pegar aqui, ó, de B para A e de B para C e somo. Então eu vou somar esse e esse, né? Vai me dar aqui 3 vezes 10 a quarta quilonewton metro rádio, tá? Beleza, acho meu K1, né? E o K21 nessa situação, eu finjo que eu quero saber o momento aqui, ó. Então por isso que eu calculei. Vai ser o quê? O momento de C para B, né? E de C para D. De C para D eu sei que é zero, não precisava calcular. Porque aqui não tem nada, aqui está deslocamento zero, aqui é zero, então aqui não tem momento. Mas de C para B tem. Então eu calculei aqui, né, de C para B, né, 0,5 vezes a quarta rádio, eu só somo com zero, então ele cobra vindo para aqui. Guarda esse resultado. Achei meu K11 e meu K21. Guardei. Guardei. E agora eu vou para a segunda situação. Né, o caso 2, é exatamente a mesma coisa, só que eu vou colocar o meu giro aqui. Eu vou fazer, né, ó. Aqui já muda, ó. O de A, aqui tem o engaste. E aqui tem o engaste, né? Tem uma rótula, como se fosse um engaste. Então aqui ó, eu não tenho momento. Então o momento de A para B e de B para A, tanto os dois, são zero. Só que quando eu vou de B para C, ó, tem 2i sobre L, certo? Aquela situação lá. De C para B, olha aqui, 4i sobre L. Calculei. Calculei esse, calculei esse. De C para D também tem 4i sobre L, porque C, ó, sempre foi 4i sobre L, então eu mantenho 4i sobre L, mesmo que ele está na ponta extrema. Ele não pode ter duas equações diferentes. Calculo. E de D para C, 2i sobre L, que seria a outra extremidade. Calculo. Novamente, quem que vai ser meus momentos agora, né? O K12, ó, vai ser quem? Né? Como a rótula está aqui, de B para A mais B para C. De B para A é zero. Né? Ó, aqui é zero. Então vai ser B para C. Me dá aqui meio. Né? O K22 de C para B e de C para D. Né? Eu vou somar aqui e vai me dar 2,33. Pronto, achei os meus coeficientes de rigidez, achei meus betas, tá? O que eu faço agora, professor, que eu sei isso? Vamos lá, deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa, porque senão depois a gente vai agora para umas equaçõezinhas, pode se perder. Agora, gente, você teria a faca e o bolo. Agora é só resolver. Lembra? Lá atrás, com o sistema linear que a gente gera sempre é o quê? Qual que era a equação que a gente estava alimentando, né? Eu tenho beta 1, 0, né? K11 vezes D1, K12 vezes D2, igual a zero. Depois eu tenho beta 2, 0, K21 vezes D1 e K22 vezes D2, certo? Eu tenho duas incógnitas, duas equações, né? Gera um sisteminha. Se eu jogo aqui, ó, substitui beta 1, 0, que a gente já achou lá atrás, beta 2, 0, a gente achou lá atrás. Os Ks, K11, K21
vezes D1, na deslocabilidade 2, eu tenho K1, 2, né, e K2, 2, vezes deslocabilidade 2 igual a zero, eu vou gerar um sisteminha de equações. Se eu substituir aqui, você pode fazer por escalonamento, o jeito que você achar melhor matematicamente resolver, ou por substituição, você vai achar os valores de D1 e os valores de D2. Opa, agora eu sei quais são os deslocamentos, eu sei quanto que gira em D1 e quanto que gira em D2, eu sei descobrir. E agora, o que eu faço? Agora, gente, é que vem, né? Agora eu consigo realmente determinar os esforços, determinar as reações, né? Determinar quanto que é o momento naquele ponto ali, né? Então, parece que é confuso, parece que é difícil, mas não é. É simples de fazer, ó, tá? Tem que só entender, ó. O momento de A a B. Quem que acontece em AB, né? Vai ser AB, né? Mais AB vezes deslocamento 1, mais o AB2 vezes deslocamento 2, certo? Então, vamos lá, só para vocês entenderem, ó. Eu tenho AB aqui, ó. Momento de AB, né? Zero, ó. Tá vendo? É no caso zero. Então eu somo todos. A gente não fez momento de AB no caso zero, momento de AB depois no caso 1 e depois momento de AB no caso 2. A gente fez isso várias vezes, certo? O mesmo momento de AB. Depois eu fiz o momento de BC no caso 0, momento de BC no caso 1, momento de BC no caso 2. Certo? A gente foi fazendo isso repetidamente, né? Para cada ponto a gente considerou os 3 casos. Essa é a ideia de superposição de efeitos. Eu tenho vários pontos, eu considero os 3 casos, todos os pontos. Né? A princípio, eu falei para vocês, não precisaria fazer as equações de todo mundo, porque aqui no princípio não precisava. Mas se eu pensar no futuro, opa, eu vou fazer já, né? Deixar pronto igual eu fiz todo mundo, porque na hora de fazer ali a deslocabilidade eu preciso. Aqui eu preciso. Então eu vou só substituindo aqui, ó, né? Eu tenho AB no caso 0, mais o AB no caso 1 vezes D1, mais o AB no caso 2 vezes D2. Então eu vou só somando esses valores, ó. Tá vendo? AB no caso 1 vezes D1, né? Mais AB no caso 2, que era 0. Achei o momento. Deu menos 0,33 kN, ou seja, o giro era horário, porque lá na hora que eu fiz o caso AB aqui, ó, vamos lá, eu considerei no sentido anti-horário. Então, na verdade, isso aqui é anti-horário, tá? Porque deu negativo. É só isso que esse menos indica, tá? Aí eu faço para BA. BA no caso 0, mais BA no caso 1 vezes D1, mais BA no caso 2 vezes D2. Aí eu vou pegando os valorzinhos que eu tenho salvo e eu calculo. BC, mesma coisa. BC no caso 0, BC no caso 1 vezes D1, BC no caso 2 vezes D2. E vou indo. CB, para todo mundo eu vou fazer isso. CB no caso 0, CB no caso 1 vezes D1, CB no caso 2 vezes D2. Né? CD no caso 0, CD no caso 1 vezes D1, CD no caso 2 vezes D2, tá vendo? Eu vou usar todos os valores. DC no caso 0, DC no caso 0 vezes D1, DC no caso 0 vezes D2. E aí eu somo, né, e obtenho aqui, né, esses valores. Tá, e agora o que eu faço com isso, professor? Vamos lá, ó. O momento em AB é o momento no ponto A, certo? Então, ele deu 0,33. O que isso quer dizer para mim, né? Eu deixei o valor guardado aqui no canto. Quer dizer que nesse trecho A, eu teria que marcar, né, aqui, ó, um desenho. Pera aí, pessoal, tá de novo, não está respondendo, desculpa. Eu teria que marcar aqui 0,33, mas eu não vou marcar ainda. Em BC, é menos, em B, né, eu tenho MB, 6,67. Né, que é isso aqui, ó, de B até A. Então, eu teria menos 6,67. Faria uma reta aqui, ó, tá vendo? E aí, eu sei que eu tenho um carregamento, eu teria que fazer um tracejado aqui. Eu sei que aqui é menos 0,33, então eu faria isso, tá? Tá. Como o B chegou aqui, aqui não pode ser diferente, não posso ter outro valor, vai ter também 6,17, certo? Bom, em C, gente, o que acontece? Eu tenho aqui menos 7,17. Então, eu teria novamente aqui mais alto, 7,17. Um ponto aqui em cima. Deixa eu tirar isso aqui, tá atrapalhando. Tá, né? E aí eu tenho que nessa barra, né, ó, BC, eu tenho 5,8 positivo. Então, eu teria aqui, ó. Tá, eu tenho que depois olhando os valores e entendendo o que é para quê. E aí isso aqui vai me fazer isso, ó. Só para entender como é que eu traçaria um diagrama. Vai precisar? Não, tá? É uma cereja do bolo para vocês entenderem como que eu traço o diagrama, né?
No ponto D, eu tenho aqui, né, menos 3,17 pelas minhas contas, né? Então aqui, 3,17, um ponto aqui em cima. Só que nessa barra aí, né, eu tenho 1,73, então eu sei que seria aqui no meio, 1,73, e eu faço isso. Só para vocês entenderem que a partir disso eu consigo também traçar os diagramas, tá? Essa era a ideia inicial. Então vamos lá, vou só voltar o passo a passo para relembrar, porque eu sei que é bastante coisa, é um método bem diferente dos outros que a gente fez, né? Eu sempre falo, quando acaba esse método das forças, a pessoa quer voltar no princípio do trabalho virtual. Porque no princípio do trabalho virtual a gente tem uma integral, tem uma derivada para fazer, tem, mas é muito mais simples, né? Muito mais simples, tá bom? Do que fazer isso aqui. Isso aqui vai dando muito trabalho. Ah, você pediu do sistema? Olha, resolver o sistema inteiro não vai dar tempo. Mas eu vou mostrar como que isola, tá? Porque aí se eu isolar, vai ficar assim, D1 é igual a isso. Eu vou substituir lá dentro e aí você vai fazer, tá? Mas fica tranquilo, é bem facinho. Ó, vamos lá. Tem uma viga, né? Eu risco muito, gente. Aí depois fica ruim, fica poluído. Deixa eu ir apagando as coisas. Pera aí, rapidinho. Que aí eu não consigo. Se eu riscar por cima aqui, vocês não vão enxergar nada do que eu quero dizer. Ó, tem uma viga biapoiada, né? Biengastada, com dois apoios no meio. O que isso quer dizer para mim? Aqui eu não tenho movimento e aqui eu não tenho movimento, que é o engaste. Só que aqui eu tenho uma deslocabilidade, aqui também eu tenho. Né? Então eu vou considerar que as minhas duas deslocabilidades são o ponto B e o ponto C, tá? Então eu tenho que fazer aqui dois casos, né? Deixa eu apagar aqui. Ó, então vou apagar essa bagunça que eu fiz, que depois eu não consigo mostrar aqui por cima, não. Né? Então eu tenho o caso 0, que eu deixo a viga com carregamento e deixo aqui travado, aqui travado, aqui travado. O caso 1, eu considero um momento unitário aqui, né? Ó, um giro, um deslocamento unitário no ponto 1 é meu beta 1, 0. E aqui é meu beta 2, 0. Para cada um desses eu gero equações, gero situações, né? Então vamos lá, caso 0, com carregamento. Tem que fazer um momento em cada pedaço aqui, ó, de A até B, de B até C, de C até D. Só que eu vou partindo, eu faço de A até B, depois eu faço de B para A. Aí eu faço de B para C, depois de C para B, de C para D, depois de D para C. Eu deixo já feito, tá? Por mais que eu não vou usar todo mundo agora, lá no final eu uso, então deixa feito. Então eu fiz de A para B, de B para A. Aí eu faço de B para C, de C para B, de C para D, de D para C. Com o que eu faço isso? Com a tabelinha aqui, ó, né, ó, de engastamento perfeito. Vejo o sentido do meu deslocamento, vejo o sentido da força, que aí eu determino se vai ser positivo ou negativo o resultado. Faço para todo mundo. Fiz para todo mundo, consigo achar meu beta 1,0 e beta 2,0. Vou precisar de todo mundo? Não. Por quê? O beta 1,0 aqui, ó, ele vai ser o momento de B para A e de B para C. Porque tá aqui, ó, né? Então eu quero saber partindo do B. O de C vai ser o de C para B e de C para D, certo? Então tá aqui, fechei. O beta 2,0, tá vendo? Mesma coisa. Calculo, guarda esse valor. Agora eu vou para o segundo caso, que é o giro 1. No giro 1, eu não trabalho mais com momento, eu trabalho com rigidez, porque senão eu faria uma superposição de momento e ia dar o mesmo resultado. Eu tenho que diferenciar isso. Então eu travo e uso a rigidez. A tabela de rigidez está aqui, ó, também está lá no material de vocês, né? Então eu vou lá, faço de A para B, de B para A, de B para C, de C para B. Cuidado na hora de olhar a rigidez. Quando eu considero um ponto sendo uma equação, por mais que depois eu olhe para o outro lado, né, igual aqui, ó, eu faço de B para A, ele é essa ponta aqui, certo? Ó, B está na ponta direita, né? Aqui eu tenho a minha ponta direita. Quando eu vou depois de B para C, eu não posso trocar, o B continua sendo a mesma equação, tá? Calculo A para B, B para A, B para C, C para B, C para D e D para C. Sempre vai ter uma barra aqui que vai ser 0, né? Então me ajuda. Vou lá e somo. Meu K1, mesma coisa. De B para A, de B para C. O K21, de C para B, de C para D. Pronto, acabou. Né? Faço de novo, só que na outra situação. Guardo todos os valores, acho o K11 e acho o K21, né? Deixa eu só... Feito isso, gente, fez isso, gera o meu sisteminha linear, certo? O pessoal perguntou como que eu resolvo isso aqui, ó. Vamos isolar, né, ó. Você pode isolar tanto o D1 quanto o D2. Eu posso isolar, ó. Vamos lá, ó.
eu tenho, vou isolar aqui embaixo, mais fácil. Eu tenho menos 3,5, né? Então vai ficar 0,5 vezes 10 a quarta vezes D1 vai ser igual, né? mais 2,33 vezes 10 a quarta vezes D2, tá vendo? É igual a 3,5. Só joguei o 3,5 lá pro outro lado, tá vendo? Que ele tá negativo. Agora eu escolho um dos dois para isolar, né? Eu vou isolar o D2, ou D1, tanto faz. Pode ser o D1, né? Então o que que vai fazer? Isso aqui vai passar para negativo, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, 0,5 vezes 10 à quarta vezes o D1 é igual a quem? É igual a 3,5 menos 2,33 vezes 10 à quarta D2. Só passei pro lado de lá isso aqui, ó. Agora, D1 é igual a isso, eu passo isso aqui dividindo, certo? Então, 0,5 vezes 10 à quarta é igual a 3,5 menos 2,33 vezes 10 à quarta D2, dividido por que estava aqui na frente, né? Na verdade, aqui, ó, deixa eu só riscar, né? Eu copiei o valor errado. D1 é igual, aí eu vou passar dividindo pelo número, a 0,5 vezes 10 à quarta. Se eu sei que D1 é igual a isso, eu posso pegar esse valor aqui, ó, 3,5 menos 2,33, 10 à quarta D2, dividido por 0,5 vezes 10 à quarta, eu posso pegar isso aqui, ó, sei que isso aqui é D1, e jogar aqui dentro. Eu vou ter uma equação que todo mundo é D1. Esse 10 à quarta, não tem problema que ele está embaixo, ele vai cortar com o 10 à quarta aqui em cima, né? Eu vou conseguir resolver isso aqui muito mais fácil. Então eu pego uma equação, substituo aqui dentro. Eu troco D1 por tudo esse cara, entendeu? Aí eu vou fazer a substituição matemática certinho, né? Vai ficar todo mundo em função de D2 e eu consigo achar o valor de D2 nessa equação. Achei D2, eu escolho qualquer uma das originais, substituo e acho D1. Entendeu? Eu não vou fazer o passo a passo porque demora, dá trabalho, a gente vai perder tempo do princípio, né? Isso aqui é tranquilinho de fazer. Tem o método escalonamento também, né? Que aí o método escalonamento é um outro jeito, não sei se vale a pena, né? Eu preferiria que vocês fizessem para substituição, é mais fácil, a não ser que seja 3, 4 deslocabilidades, mas não vai ter exercício que seja 4 deslocabilidades, porque é muito grande. Imagina se eu tivesse que fazer o caso 1, 2, 3, 4, né? O caso 5, né? Porque tem o caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Então seriam 5 situações, seria um sistema com 5 incógnitas, é muito grande, né? Você vai fazendo isso aí da páginas e páginas, tá? E a gente no final pegou o quê, né? Pegou os momentos de cada caso, ó, o momento AB no caso 0, mais o AB vezes o D1 no caso 1, mais o AB vezes o deslocamento 2 no caso 2, que aqui eu já achei, né, meu deslocamento 2. Eu consigo achar o deslocamento em cada ponto. Né? Achado o deslocamento de giro em cada ponto, o momento, eu venho aqui, faço meu diagrama, ou determino reação de apoio, eu faço o que eu precisar fazer, porque agora eu sei como que essa viga se comporta, tá certo? É pesado, né? O Naldo mandou tenso, é realmente. Esse é um exercício, gente, que eu gosto de dar porque ele é muito simples. Porque às vezes a pessoa fala, professor, faz já um pórtico, faz já... Eu acho que fica mais complexo, porque o pórtico, como ele é um sistema, né? Duas barras verticais e uma barra horizontal, fica difícil de você observar. A viga é mais facinho, porque o pórtico tem que olhar na barra daqui com a barra daqui. Mas é a mesma lógica, como se eu pegasse um pórtico e abrisse ele, tá? Mas, gente, é assim, não é que não tá difícil, não. O conceito, quando você entende o que você está fazendo, vai, né? É mais tranquilo. Então não tem jeito de treinar isso, né? Do que fazendo, tem que fazer. Então, o conselho que eu dou para vocês, façam exercícios, tá? Pega esse exercício que eu fiz, ele tá lá no livro de vocês. Tá igualzinho no livro de vocês. Eu já peguei de propósito, porque vocês conseguem olhar e ver o porquê que o resultado do livro tá daquele jeito. Se eu dou um diferente, vai ser outra situação. Aí você vai pegar o do livro e falar assim, tá, eu não consigo fazer isso porque o professor deu é diferente. Eu gosto de dar igual para que vocês fixem para que vocês fixem, né, o princípio. Então peguem agora e façam o do livro. Pega o do livro de vocês e vai lá e faz, igualzinho. Tá aqui. E vai entendendo por que que nesse passo é isso. Vai calculando conta por conta, vai guardando os resultados. Tem que ter calma, tá? E peristástica você tem que sentar e falar assim, vou fazer com calma. Senta, pega o caderno, calculadora, lápis, lapiseira
e vai com calma, que as contas, vocês viram que são cálculos de vezes, de dividir, de multiplicar, não tem nada, né? Não tem nada assim muito, nossa, não, é continha simplesinha. O intuito é entender quando eu considero o quê, quando eu não considero o quê. Mas vocês viram que é tranquilo, é fazer um momentinho de A até B, de B até C, de B até D, soma essa situação, é multiplicar, dividir, é isso, né? Só que tem que ter, né, o passo a passo, entender o princípio, entender quais são as etapas, tá bom? Bom, a gente tem aqui uns 5 minutos finais que eu sempre deixo para tirar dúvida. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, queira comentar, pode ficar à vontade, tá bom? Eu fico aqui aberto pra gente conversar, tá? Mas não assustem, tá? Não fiquem desesperados. Meu Deus, eu não vou conseguir. Consegue, tá, gente? Consegue sim. Não é o fim do mundo, só que não pode deixar, tá? Conselho que eu sempre falo, não deixa para daqui 20 dias e olhar. Faça o quanto antes. Quanto mais tempo demora, mais fácil é de depois esquecer, né? De nossa, como que era isso mesmo? Como que eu resolvo tal coisa mesmo? Aí complica mesmo, porque aí passa, esfria, né? A palavra certa é essa, esfria o conteúdo. Então, o conselho que eu dou para vocês é assim, o quanto antes vocês puderem sentar e estudar, estudem, tá? Se você puder estudar hoje, estuda hoje. Se você puder estudar amanhã, estuda amanhã, mas tem que ser próximo da aula. Se você demora, aí complica. E realmente esfria o conteúdo, né? Isso, André. Edmário, ó, seguinte, vamos lá. Você tá com dúvida aqui, né? Eu vou pegar o caso um, tá? Pra mostrar pra você. Pera aí, deixa eu apagar aqui pra não ficar confusão. E vou pegar o caso aqui, ó, A, B e BA, que eu acho que é mais fácil, né? Então vamos lá, ó. Você tem aqui, ó. Na verdade, eu vou lá na viga, né? Deixa eu tirar aqui a borracha, ó. Eu tenho um momento de A até B. Então eu olho aqui, ó, minha viga, tá aqui, né? Qual que vai ser a rigidez no ponto A? Eu tenho um engaste aqui e aqui eu tenho como se fosse um giro, né? Então eu considerei lá no princípio que isso aqui era uma rótula. Então, momento de A até B. Então vamos lá. Né? No A, gente, nesse caso aqui, ó, eu vou ter 2EI, né, sobre L, ó. A até B, 2EI sobre L, tá certo? Por quê? Porque eu tô aqui, ó, 2EI sobre L, certo? Ponto A. Quando eu for para B, quem que vai ser? Né? Ah, é que eu peguei o caso, tô pulando errado. AB, ó, 2EI sobre L. Quando eu for para B, quem que vai ser? 4EI sobre L, tá vendo, ó? 4EI sobre L, ponto B aqui, ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B, certo? Vou calcular. Só que agora, ó, que vem o pulo do gato, que eu falei para vocês, cuidado com isso, né? Como eu estou trabalhando com uma viga única, ó, eu tenho um ponto de B até C. Aí muita gente fala assim, ah, agora o meu B é o meu ponto zero e o C é o ponto depois. Aí chega aqui e fala assim, então aqui é B agora, 2 aí sobre L e C vai ser esse. Não. Porque se B aqui, para essa situação, é 4 aí sobre L, não tem como a estrutura no mesmo ponto ter duas rigidez diferentes. Não existe isso, tá? Então, se aqui o cálculo é 4i sobre L, aqui, né, o B continua sendo B. Não é que a viga inverte, eu continuo para cá. É como se o C fosse em outro ponto aqui, ó, depois. Então, B continua sendo 4i sobre L. Tá vendo? Ó? Quando eu parto aqui, né? É que eu tô pegando. Olhei de novo na situação contrária, perdão.
O B é 4i sobre L, porque eu estou no mesmo ponto. E quando eu for para o C, aí sim o C se torna o outro ponto da viga, né? Aí o C vai ser o 2i sobre L. Não tem como o B, nessa situação, ser 4i sobre L, e depois, em outra situação, o mesmo ponto B ser 2. Não tem como ter duas rigidez no mesmo ponto. Então, sempre a equação tem que ser similar, tem que ser igual. Então, aqui, olhando de B, partindo de B, tem que ser a mesma. Partindo de C, depois se eu tivesse de C para D, não tem nada porque é zero. Mas ia ser a mesma equação, ia partir de C, entendeu? Não tem nada porque aqui trava, então isso aqui não gira. Mas se eu tivesse que partir e tivesse valor, seria a mesma equação. Então, essa é a jogada. Eu não posso, muita gente confunde, né? Chega aqui e fala, aqui é A, aqui é B. Aí depois fala, não, agora aqui é B e aqui é C. Não é. Aqui é B para sempre. O C está depois de B. Então, se B é 4i sobre L aqui, aqui também é. Não tem como ter duas rigidez, né, no mesmo ponto da viga. Ela só existe uma rigidez, certo? Bom, gente, a gente chega agora no momento final, tá? Deu nosso tempo. Agradeço a todos pela atenção. Estudem, tá? Não deixem para depois. Vão fazendo. Eu sempre peço em hiperestática, estudem, 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 tá? Vão fazendo exercício, vão fazer. Não é impossível, não é difícil. Eu sei que às vezes assusta, mas são cálculos simples. É questão de saber, né? Fazer. Se você fazer, você vai começar a perceber, opa, aqui considerou aquilo, aqui considerou aquilo. Ah, porque aqui o momento tá nesse sentido. Você vai lembrando, vai reassistindo a aula, tá bom? Imagina, Edmar, a gente tá aqui para isso, tá bom? Então a gente se vê. Semana que vem não tem aula, tá? Relembrando a vocês, que vocês vão estar em semana de curso, né? A semana que vem não tem aula, a gente se vê daqui na outra semana, daqui 15 dias, tá bom? Então se cuidem aí, tá? Bom descanso para vocês e bons estudos, principalmente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.